Olá, espero encontrá-los bem, com saúde, com paz, com muita harmonia. Meu nome é Joana e sou uma das instrutoras desta turma de pré-câmara e hoje estou passando por aqui para deixar o vídeo da semana. Essa semana nós trabalharemos o tema As Escolas Esotéricas. Convido a todos vocês para estarem assistindo a este vídeo e estudando o material que será deixado no grupo de WhatsApp. As escolas esotéricas é um tema extremamente importante para que nós possamos fazer um discernimento sobre qual escola é séria no sentido de levar a pessoa à regeneração, à autorrealização. Então, já conhecendo isso, nós podemos nos definir, nós podemos encaminhar, dar passos largos no sentido da nossa autorrealização, pois conhecemos de fato aquela escola que nos orienta, né, que nos ensina, tem uma sabedoria que vai unir-nos novamente a Deus. Esse tema, as escolas esotéricas, ele é oriundo do livro As Escolas Esotéricas, escrito por Samael Aun Weor. Esse livro, ele tem como objetivo mostrar às pessoas quais são as características de cada uma dessas escolas e seus objetivos. As escolas têm uma doutrina que orienta seus iniciados, né, tem as suas práticas, e nós precisamos saber, né, quais são essas classes de escolas, né, e o que cada uma delas oferece. E ele nos ensina que há 4 classes de escola: escolas que ensinam a fabricar alma, escolas que ensinam a fabricar alma e espírito, e escolas que servem de jardim de infância à humanidade, e escolas de magia negra. Então, na aula de hoje, nós vamos estar falando sobre essas 4 classes de escolas e suas características. A primeira são as escolas que ensinam a fabricar alma. Essas escolas, né, que ensinam a fabricar alma, elas sabem da existência do eu psicológico, sabem da necessidade da eliminação desses defeitos e sabe que esses defeitos gastam a nossa energia psíquica. Como diz o primeiro item aqui, toda escola de ensinar a fabricar alma sabe que da existência do eu pluralizado, que toda pessoa malgasta tragicamente a sua energia psíquica, né, com descargas, com explosões de ira, de luxúria, de ciúmes, de invejas, de toda a classe de erros que nós já conhecemos. Essas escolas também, elas ensinam a dissolução do eu. Em suas práticas, elas ensinam a dissolução do eu, ensinam também sistemas e procedimentos para o despertar da consciência, né? Ensinam a prática da meditação e também ensinam a desenvolver os poderes dos chakras, né? Entretanto, esses aspectos das escolas que ensinam a fabricar alma, eles levam a pessoa até esse patamar de realizar esse trabalho. Entretanto, fabricar alma, fazer-se imortal, já se relaciona com uma outra questão que deve andar de mãos dadas com esses aspectos, que é o trabalho com os fogos sagrados, trabalho com a energia sexual. O venerável mestre Samael diz que essas escolas não trabalham com os fogos sagrados, e se a alma não recebe o fogo, ela se desvanece, ela se desfaz, pouco a pouco vai se desfazendo. Então, o que de fato vai fazer com que essa alma fabricada, ela perpetue, ela seja imortal, é o trabalho com os fogos sagrados, que não é a característica da escola de fabricar alma. Elas levam as pessoas a esse patamar de conhecer o eu psicológico,
de mostrar a elas a necessidade de eliminar os eus, ensinam como eliminar os eus, ensinam como despertar a consciência, ensinam a prática de meditação, mas param por aí. A alma, quando fabricada, ela necessita que ela seja banhada, né, pelos fogos sagrados para que ela não se desfaça, né, para que ela não se desvaneça. Então, nessa escola de fabricar alma, os aspectos que são ensinados são apenas esses. E o venerável Mestre Samael ele ensina que nos ensinamentos de Krishnamurti, no budismo Shan, no budismo Zen, no sufismo, no quietismo cristão e em outras escolas, se ensinam a fabricar alma. Né? Tem essas escolas que ensinam a fabricar alma. Então, agora nós sabemos que é importante a gente fazer esse esclarecimento e é importante a gente conhecer isso, porque nosso anelo é ir mais além de eliminação do eu psicológico, ficar nas práticas da meditação, desenvolver os poderes do chakra. Nosso anelo é a autorrealização. Então, nós precisamos de algo a mais, que é o que nós vamos ver nas escolas de fabricar alma e espírito. Então, adentramos agora as escolas que ensinam a fabricar alma e espírito. O venerável Mestre Samael nos ensina que as escolas de fabricar alma e espírito são autênticas escolas de regeneração. E essas escolas de regeneração, nós, desde o primeiro dia que nós entramos a uma primeira câmara e durante todos os estudos, nós ouvimos a palavra regeneração e somos incentivados à prática de regeneração a partir da sabedoria que nos é entregue. Né? Nós sabemos que precisamos regenerar o nosso corpo físico, precisamos regenerar a nossa parte psicológica e precisamos regenerar a nossa parte espiritual. Regenerar, gerar-se novamente, né? Ou seja, toda escola que ensina a regeneração é uma autêntica escola que fabrica alma e espírito. Isso é um ponto muito importante da gente fixar. E toda escola autêntica de regeneração, ela está baseada em 3 pilares, nos 3 fatores da revolução da consciência, que é o nascimento, que é a morte psicológica, o nascimento e sacrifício pela humanidade. Toda escola de regeneração, escola de fabricar alma e espírito, ela ensina a prática do Maituna, o tantrismo, o trabalho com a magia sexual, ensina as pessoas a trabalhar com as energias criadoras e que essas energias criadoras devem ascender, devem subir, devem gerar-nos novamente. Ensina também a necessidade de morrer psicologicamente, do trabalho sobre si mesmo, né? O trabalho do despertar da consciência, da eliminação dos defeitos, do despertar da consciência. E também ensina a necessidade do sacrifício pela humanidade, porque esses 3 fatores integrados, eles de fato regeneram as pessoas, né? Então, muito importante. Escolas de fabricar alma, elas são autênticas escolas de regeneração e trabalham inevitavelmente com os 3 fatores da revolução da consciência: morrer, nascer e sacrifício pela humanidade. E nós vemos essas escolas, e nós vemos essas sabedorias, essa sabedoria nas escolas, em algumas escolas, né, que ensinam, né, que são autênticas escolas de regeneração, que são o budismo tântrico, a igreja amarela dos lamas, o sufismo com os derviches dançantes, o budismo zen, o budismo Shan da China, né? A gnosis é uma sabedoria transcendental que está é básico, é basilar dentro dessas
escolas de regeneração, né? Elas só recebem esse título, só são autênticas escolas de regeneração se trabalham com os 3 fatores da revolução da consciência. Então, essas são as escolas de fabricar alma. Nós vamos agora falar sobre as escolas que servem de jardim da infância à humanidade. É muito interessante a gente começar refletindo, analisando, que jardim da infância, se a gente for olhar para uma escola, o jardim da infância, é a primeira etapa que uma pessoa entra para percorrer um caminho na sua vida de estudos, na sua vida escolar, né? O jardim da infância, tem ensinamentos básicos e preliminares, né, que serve como um alicerce para que a pessoa possa seguir a sua vida escolar. Entretanto, quando a gente fala de jardim de infância dentro dessas escolas esotéricas, essas escolas, elas ficam apenas nesse patamar. Elas ensinam de forma incipiente, teórica, né? Elas não aprofundam sobre o ocultismo, sobre os mistérios ocultos, né? Ensinam mais com informações, com ensinamento raso, né? E elementar, ensina as coisas mais elementar, né? Do que levam as pessoas a conhecerem com maior profundidade a sabedoria oculta. Essas escolas, elas não levam ninguém à autorrealização. As pessoas não conseguem chegar a unir-se a Deus porque ficam num patamar, apenas naquele patamar, enrijecidos nas teorias, enrijecidos nos conceitos, nas coisas mais elementares da vida, mas não conseguem vivenciar com mais profundidade essa sabedoria. Claro, essas escolas, elas trazem elementos, né, que são importantes, né, informações importantes, né, mas elas não chegam a levar as pessoas à autorrealização. Outro aspecto também importante é que dentro dessas escolas as pessoas odeiam, né, ou insultam o terceiro logos. Em outras palavras, eles não trabalham com energia sexual e, ao contrário do que nós estamos aprendendo aqui, a amar a energia sexual e com ela trabalhar e fazer a nossa regeneração, lá se ensina que essa energia é materialista, é imunda, grosseira, né? Não ensina as pessoas a trabalhar, a regenerar-se a partir da sua energia sexual. Esse caminho de insultar, né, de achar que é imundo, né, de levar as pessoas a rechaçarem o sexo, eles, em dado momento, eles levam as pessoas a estarem ligadas a escolas de magia negra, porque ora elas deixam derramar o sêmen, né? Outra hora não. Então elas ficam oscilando entre esses dois aspectos, né? A um momento em que elas vão partir para a magia negra, as escolas de magia negra, inevitavelmente, né? Entre as escolas que têm essa doutrina, que ensinam essa doutrina dessa forma, estão a Sociedade Teosófica, as escolas pseudo-ocultistas, né, como a de Marx Rendel, os centros espíritas, os yogis, né, os pseudo-ocultistas, mentalistas, entre outras escolas que abundam por aí, né, e que é importante a gente fazer essa análise, né, de essa escola de jardim de infância que fica apenas nesse campo, né, e levando as pessoas a futuramente, né, a serem magos negros porque trabalham com energia sexual, não trabalham com energia sexual, apenas a rechaçam,
e não ensina seus afiliados a trabalhar com elas. Temos também as escolas de magia negra. E aí, antes da gente adentrar a esse ponto, é importante a gente dizer que desde o início do nosso tema aqui, nós estamos falando sobre tantrismo, ou trabalho com energia sexual, com as energias criadoras, né, o nosso profundo respeito e adoração pelo terceiro logos, que é o trabalho com energia sexual. Então, quando se fala de tantrismo, né, o tantrismo em si, ele tem 3 classes. Ele pode ser branco, pode ser negro ou cinza. Então, quando a gente vê uma escola que ensina os seus afiliados a trabalharem com a energia sexual, aproveitá-la para a sua regeneração, amar o sexo de forma elevada e espiritual, então nós estamos falando de escolas que praticam o tantrismo branco. As escolas de magia negra, elas trabalham com tantrismo negro, já ensina seus afiliados outro método de trabalhar com as energias criadoras, né, com a ejaculação do sêmen, né, e esse sêmen entra em contato com a energia sexual feminina, então ele recolhe de forma voluntária, através da sua força mental, recolhe esse sêmen novamente, e esse sêmen sobe de maneira já com energias do ego, porque quando o sêmen sai do organismo masculino e entra em contato com esse ar, ele já recebe a energia do ego. Então, quando ele recolhe, já recolhe com o ego, robustecendo aspectos negativos e formando os verdadeiros magos negros, né? Então, essa é a técnica, né, o que se baseia o tantrismo negro. E temos também as escolas de tantrismo cinza, né? Elas são incoerentes, assim afirma o mestre Samael, porque em determinados momentos elas, elas as pessoas ejaculam o sêmen e em outros momentos não, né? Então essas escolas, elas não ensinam a pessoa a trabalhar com energia criadora, né, de forma positiva, né, mas essa prática de hora ejacular e outro momento não, inevitavelmente vai levar a pessoa a o tantrismo negro em determinado momento. Então é muito interessante a gente fazer essa distinção, porque basicamente a escola que não ensina seus afiliados a trabalhar com energia sexual de forma positiva, ela cai em outras escolas, né, de magia negra, de magia cinza, que leva as pessoas a robustecerem o ego, a se formarem verdadeiros iniciados, né, magos negros, né, que vão a cada tempo, a cada momento, evoluindo cada vez mais. Então, é muito importante a gente saber, né, desses aspectos das escolas, né, e que esse aspecto é o ponto fundamental que todos nós precisamos saber e dela extrair, né, uma sabedoria para a nossa vida, né, que nós temos que eleger um caminho no qual nos ensina a trabalhar com as energias criadoras de forma positiva. Então, nesse aspecto, as escolas de magia negra, né, trabalham dessa forma. E agora nós vamos entrar nas escolas de yoga. Então, as escolas de yoga, o venerável Mestre Maio diz que no Hindustão existem 7 grandes escolas de yoga, né? E essas escolas, elas ensinam práticas para que a pessoa possa unir-se a Deus, né? Entretanto, essas escolas, elas são desprovidas, algumas escolas são desprovidas do tantrismo, do yoga tântrico, né? Elas ensinam aspectos do yoga, mas desprezam
a energia criadora, que é a fundamental para que a pessoa possa unir-se a Deus. Então, entre elas estão a Raja Yoga, né, que se relaciona com o desenvolvimento dos chakras, os poderes, né, dos chakras, esses vórtices de energia, no qual as pessoas aprendem a trabalhar, a desenvolver, né, mas não relaciona isso ao desenvolvimento do tantrismo em conjunto, né? Temos também o Gnana Yoga, que se preocupa com a mente e seus poderes, né? Ou seja, ensina as pessoas a terem uma mente forte, né? Uma mente poderosa, o domínio sobre a mente, mas deixa pessoas apenas nesse patamar, né? Não ensina elas a irem além disso. Temos também o Karma Yoga, que estuda uma vida reta, uma conduta reta, né, que a pessoa precisa ter. Entretanto, fica apenas nesses aspectos de ensinar a ter uma vida é, reta, cumprir com as suas obrigações, né, e, e ter uma vida, né, que eu cumpro com as minhas obrigações, que eu faço o que eu preciso fazer, né, sabendo que tudo que eu faço tem uma consequência. Entretanto, fica nesse patamar. Né? E o, o Kriya, o Kriya Yoga, né, se atende ao relacionado à respiração e à meditação. Então, nessa escola do Kriya Yoga, nós vamos ver assim, ensinamentos que unir-se a Deus através da meditação, da respiração, levantar o Kundalini através da respiração, unir-se a Deus através da respiração, da meditação. Então, eles ficam nesses aspectos, né, e também no trabalho com o tantrismo. Né. O Samadhi Yoga, né, que é um aspecto transcendental, é algo que as pessoas sentem em um estado espiritual muito elevado. E o mestre Samael diz que essa escola praticamente ensina um ensinamento de jardim de infância, um ensinamento inicial, porque o verdadeiro êxtase, o verdadeiro samadhi, ele se relaciona com a magia sexual. A pessoa sente esse estado, está nesse estado de samadhi, nessa união espiritual com Deus, ao realizar o trabalho com as energias criadoras, ao trabalhar no Maituna. Então, essas escolas, se ligadas ao tantrismo branco, elas produzem realmente aspectos fenomenais. E é interessante que todos esses aspectos precisam se reunir e não ser escolas separadas. Né? É necessário aprender a desenvolver os chakras, a meditar, controlar a mente, a chegar ao samadhi, a ter uma vida reta. Né? Todos esses aspectos não podem ser separados, eles precisam ser uma única prática, né, dentro do trabalho que a pessoa realiza sobre si mesma. Né? Então, essas são as escolas de yoga. E para estarmos finalizando esse tema, nós vamos ver que dentro do movimento gnóstico, nós temos as práticas, todas essas práticas do yoga, né, que são relacionadas anteriormente, foram relacionadas, são ensinadas e convidam seus afiliados a praticarem né, todos os aspectos da yoga, a trabalhar com as energias criadoras, o sacrifício pela humanidade e o trabalho de morte psicológica. Né? Então, o gnosticismo é algo revolucionário que traz à pessoa a oportunidade de regenerar-se, a oportunidade de revolucionar. E diz aqui, o movimento gnóstico é o movimento da era de Aquário, né? Ou seja, essa era que está aí
trazendo a oportunidade às pessoas, né, de se regenerarem, né, essa era tem a força de impulsionar as pessoas de se regenerarem, de fazer um trabalho espiritual, de conhecer a si mesmo, né? E aqui ele diz que todas essas escolas, né, do yoga, elas estão dentro da gnose, né? Isso a gente já havia dito, né? E esse ensinamento é revolucionário em 100%, afirma o mestre Samael. É, e o movimento gnóstico, né, é para iniciar, né, essa nova era dirigida por um planeta muito revolucionário que é Urano, que é o planeta da sexualidade, né? Ele é um planeta da revolução em marcha, o movimento que está sempre continuando a fazer esse trabalho. Então, dentro do movimento gnóstico, dentro da gnose, nós vamos encontrar as sabedorias que realmente é uma autêntica escola de regeneração. É uma escola que leva a pessoa à sua autorrealização. Então, este é o tema da semana. Além do vídeo, eu vou mandar o livro para que vocês possam ler, ter mais informações, né? E aguardo a todos durante toda a semana para os nossos diálogos, né, e estudos.